Está começando mais um Leiga. Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje temos carta de São Paulo aos Romanos. E nós queremos convidar você a comentar sobre este e outros episódios, né? E também a interagir nas nossas postagens, nas nossas redes sociais. Nos marque lá. É isso aí. Então vamos à leitura, Lex? Sim. Então, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Muito obrigada, Lex. Agora vamos para a contextualização, que é aquele momento em que a colega nos ajuda a entender mais ou menos em que momento ali foi escrita essa leitura, um pouquinho para a gente se aprofundar melhor ali sobre o que envolve essa leitura. Mari? Bom, então, na verdade, nós vamos ali para aqueles momentos, pontos chaves, né? As cartas de São Paulo, geralmente elas são escritas com uma intenção específica, geralmente para solucionar ou para orientar, reconciliar, pacificar, né? Ter algo nesse sentido nas orientações que Paulo dava para as primeiras comunidades, né? Para as primeiras igrejas que estavam ali, né? Se constituindo entre os cristãos. E vale lembrar que Roma, né, já estava sendo ali muito bem organizada e cuidada por Pedro. Então, na história de Roma, os dois apóstolos que mais se dedicou, né, e foi os grandes aí orientadores, né, vamos dizer, que foram os dois apóstolos, Pedro e Paulo, né? Então, nesse momento, a missão de Paulo não era fundar, mas sim pacificar, né? Porque eles estavam vivendo ali uma situação de, como que eu posso dizer, um conflito, né? Um conflito mesmo entre os pagãos, os cristãos, os pagãos que queriam ali fazer parte, mas de alguma forma era como se contestassem ou questionassem ali essa verdade de fé. Então, a missão de Paulo, neste momento, nas cartas, né, de cartas aos romanos, é realmente de chamar a atenção no sentido da pacificação e orientação, né? Então, é a situação de que realmente ele tinha ali como objetivo, né, orientar e pacificar aquela realidade do que eles estavam vivendo, né? Roma se vivia por grandes perseguições, né? Os cristãos, então, mais ainda, com certeza. Então, espero ter conseguido aí contextualizar. Com certeza ajudou muito a esclarecer algumas coisas. Então, vou começar nossas reflexões. Na verdade, eu vou dar uma roubadinha, vou dizer assim, que eu comecei a fazer a minha reflexão quando eu fui, né, fazer a leitura pausadamente, e eu fui fazendo as minhas anotações e tudo mais, e eu percebi que a minha reflexão mais pura, digamos assim, a que vem à tona mesmo, ela tinha muito e total a ver com o espinho na carne, né, que eu já faria à frente, né, que eu já vou fazer à frente. Então, eu queria aproveitar que a leitura ela é pequenininha e queria refazer a leitura de uma maneira mais pausada vamos dizer assim, vamos fazer uma leitura usando outras palavras para tentar ver pausadamente. Foi assim, eu tô dizendo que eu vou roubar porque foi assim que eu acompanhei a leitura, para eu ir pausadamente frase por frase para eu conseguir tentar entender, porque é pequena, mas cada frase ela tem sua grande importância. Então, minha reflexão vai ser mais assim uma releitura, né, uma leitura nova. Só, e vou deixar a reflexão de verdade, digamos assim, para o espinho na carne, que é o que realmente acabou
vindo muito à tona para mim. Então, vamos lá. Então, começa assim, né? Profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Então, está dizendo que Deus é rico, quer dizer que ele é rico, né? Ele tem muitas coisas, rico, né? Aquilo que tem muito, né? Muita coisa. Sábio, ciência é saber, né? O saber e ciência são diferentes, né? Eu acho que ciência, ele tem conhecimento de tudo, né? E sabedoria é saber onde aplicar toda essa ciência, né? Então Deus tem toda essa gama, né? Como são inescrutáveis. Quem de vocês aí não foi no dicionário, porque eu não tinha nem ideia do que era essa palavra. Incompreensíveis, segundo o dicionário. Então, como são incompreensíveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Então, os juízos de Deus a gente não entende e os caminhos de Deus a gente não penetra, a gente não entra nos caminhos de Deus. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou seja, quem já conseguiu entrar na cabecinha de Deus e saber o que se passa ali dentro, né? Quem já fez isso? Ou quem foi seu conselheiro? Eu acho que ali talvez tenha sido alguma coisa no sentido de que os reis, né, deviam ter alguém que ficava ali aconselhando e tal. Então, Deus, por ser o grande rei, né? Quem foi o conselheiro de Deus? Não existe um conselheiro de Deus, né? Deus é o que já tem todo o conhecimento, né? Então não tem ninguém que aconselhe a Deus. Quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Então, quem tentou barganhar com Deus, né? Acho que é mais ou menos isso. Quem se antecipou a dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Alguém tentou barganhar com Deus? Ninguém consegue barganhar com Deus, Deus já sabe. Porque, na verdade, tudo já é dele. Você não consegue barganhar com quem já tem tudo. Porque tudo é dele. Por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Então, refeita a leitura de uma nova perspectiva, eu vou passar para a Let's e deixo, como diz, a minha reflexão para o espinho na carne. Bom, Mari, para contextualização, né, sempre dá aquela luz pra gente, mesmo que a gente já tenha lido, tenha feito a leitura. Obrigada, Lu. Foi uma releitura, mas foi uma releitura já explicando bastante coisa, né? Porque algumas coisas eu também anotei no sentido do que você falou. Bom, de maneira resumida, eu acho que Paulo fala nessa leitura, o que eu acho que tem uma música com esse nome, enfim, eu já vi muitas pessoas expressarem essa frase, né? Ninguém explica Deus. Por quê? Porque é algo que a nossa mente humana ela é limitada e não é possível compreender completamente Deus, né, e seus propósitos. Por exemplo, quando ele questiona, quem foi seu conselheiro? Como a Lu falou, né, ele sugere que ninguém pode se colocar em posição de igualdade com Deus, porque ele é o maior de tudo e de todos. E aí, eu até lembrei nessa parte, dizem, né, que quando o Titanic foi sair, que alguém falou, Deus mesmo não pode afundar este navio. E muitas pessoas falam que Deus afundou esse navio, né, mas eu até vi o diretor do filme falar que, na verdade, quem afundou o navio foi a própria ganância do homem, né, em achar que era Deus, em achar que podia tudo, em achar que sabia tudo. Outro ponto. Paulo também pergunta se alguém poderia antecipar-se a Deus dando-lhe algo que o obrigasse a retribuir. Como a Lu falou também, a resposta, né, implícita aí é não, que Deus é a fonte de tudo, independente de qualquer oferta humana, porque ele é o dono de tudo, né? Não tem como barganhar com isso. E finalizando a minha reflexão, eu acho que a importância de adorá-lo, né? Mesmo quando a gente não consegue plenamente compreender a sua sabedoria e os seus caminhos. E isso é o que a gente resume em 2 letras, né? Fé. É essa minha reflexão. E passo a palavra para a nossa colega Mari. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir, né, falar mais alguma coisa, né, que eu acho que já foi tão completo e tão importante, né. Bom, para mim, assim, o que fica mais forte dessa palavra, na verdade, não sei vocês, mas eu tenho um carinho, assim, eu gosto muito, assim, das cartas de São Paulo aos Romanos. Tem muitas coisas ali que falam mais nessa questão da nossa realidade vivida como cristão, né? Talvez uma abordagem um pouquinho mais simples. Não que eu esteja dizendo que essa de hoje, né, é uma das mais simples. Eu acho que ali São Paulo pegou ali toda a sua bagagem, né, de estudioso e de conhecedor teologal que ele era, né? E trouxe ali nesse pequeno trecho, né? Mas uma coisa que aquilo quando a gente faz uma leitura, né? O que salta aos olhos, né? Então, o que mais me chamou a atenção
são essas questões assim de que muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, né? E na verdade ele está dizendo quem pode ou quem conheceu o pensamento do Senhor, né? Quem pode imaginar o que se passa no pensamento ou na cabeça, ou, né? Ou no criar daquele, como a Lu bem disse, que já é tudo, né? Que já tem tudo, é rico em tudo e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar de acordo com a nossa realidade, nós estamos sempre fazendo isso, né? No sentido de que essa questão do juízo, né? Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. Por quê? Porque se fosse, muitas vezes eu me pego falando assim, ai, ainda bem que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, uma hora dessa, imagina, falaria agora eu quero ver se vai tirar. Então eu já me peguei, assim, várias vezes fazendo essa brincadeira, assim, lógico, brincando, mas com fundinho de verdade, no sentido que eu quero dizer, que nós achamos que temos esse juízo em nossas mãos, né, que nós temos, nós sabemos o que passa no raciocínio, né, ou na lógica de Deus. E, na verdade, não conhecemos ou não sabemos, não podemos nem imaginar, né, porque se for imaginar toda a história da humanidade, Deus, ele sempre foi o quê? Aquele e o único que sempre acreditou no ser humano. Por mais que ele tenha sofrido ou se arrependido em ter criado o homem, ele foi e é aquele que sempre está ali, depositando a sua confiança, depositando a sua esperança, dizendo, não, agora vai dar, agora, né? Ele está ali sempre como se fosse realmente aquele que nos bomba, né? Para caminhar, para ir para frente, que acredita mesmo em nós, né? Mesmo não sendo merecedores, porque realmente não somos, né? Muitas vezes. Então, a minha reflexão vai mais por essa questão. Não seremos nunca capazes de compreender como é, né, o pensar, o julgar e principalmente o amar de Deus, porque nós fazemos essa comparação com o nosso saber amar, mas Deus é o amor, né? Então, com certeza, vai além das nossas capacidades entender a relação de amor de Deus conosco, né? E a relação de Deus de amor com o mundo, né? Porque é muito, muito maior do que nós podemos compreender. Então, para mim, a reflexão que fica mais forte é isso. Bom, então, nós vamos agora para aquele momento que nos ajudará, né? Como ela mesma disse, que deixou reservado para o momento espinho na carne. Então, preparados? Você está preparado? Se não estiver, vamos mesmo assim. Vai lá. E eu convido o colega Lu. Espinho no meu corpo. É isso aí, não tá, não tamo, né? Mas vamos mesmo assim. Obrigada, Mari. Então, eu sou uma pessoa, gente, que, né, acho que todo mundo que me conhece aí sabe, eu gosto muito de livro, de filme de mistério, né? Acho que muito influenciada pela minha mãe, gosto de coisa de investigação, né? Onde a gente tem que ficar juntando as peças e tentar descobrir quem que é o culpado no final, né? Eu também ouço muito podcast de crime, né? Que eu gosto de entender, tentar entender como é que as coisas se aconteceram, como que sucederam os fatos, como que a investigação chegou até aquele resultado. Eu gosto muito de pequenos joguinhos de lógica para usar no celular de vez em quando ali, né? Um pouquinho antes fica lá montando um joguinho de lógica, tipo um Tetris da vida ou coisa similar assim, né? Não é um Tetris exatamente, mas assim, joguinhos de lógica para passar um tempinho. Ou até no videogame, jogos maiores, mas assim, que eu só começo um quando eu acabo o outro. Tudo isso pra dizer o que pra vocês? Que pra mim é muito frustrante eu não ter uma resposta no final. Eu gosto de chegar no fim e saber quem é o culpado. Eu quero ter a resposta. Eu quero saber quem matou fulano, quem é o criminoso. Qual é a resposta do joguinho? Qual é o fim, qual da história do jogo grande que eu estava jogando? Eu quero saber como se encerra aquele ciclo todo, para depois eu ir para o próximo jogo. Eu fico muito frustrada quando eu chego no final de uma obra, seja de um filme, uma série, um livro, que tem um final aberto.
falar e fica pra você aí escolher. Não, eu quero que me fala como é que acaba, me dá a resposta, né? Eu gosto de saber as respostas das coisas, né? Só que aí, vem aí São Paulo e deixa bem claro o quê? Que os caminhos de Deus não têm resposta, são incompreensíveis, são impenetráveis. A gente nunca vai ter as respostas para isso. Nunca vai ter. Né? A gente nunca vai saber como é que funciona a cabeça de Deus. A gente nunca vai saber como é que funciona, né? Mas também diz que é o quê? Cheio de riqueza, cheio de sabedoria, cheio de ciência. Então, para mim, é uma grande batalha, assim, interna, que é confiar, que é o quê? A fé, né? Que é aceitar que eu nunca vou compreender os caminhos de Deus, mas que a sabedoria dele é muito maior, né? De tudo que existe. Então, eu não preciso me preocupar com o caminho. Eu só preciso aceitar de graça e a graça do resultado final, né? No caso, eu não vou ter a resposta, mas eu vou ter o resultado final, que é a graça de Deus, né? Então, o espinho aqui é eu ter que me contentar. É o espinho meio misturado com glória aqui, na verdade, né? Porque é um grande espinho não saber, aceitar que eu nunca vou saber as coisas como elas funcionam. E às vezes é muito frustrante, às vezes mais, às vezes menos, mas principalmente quando não funciona do jeito que a gente gostaria que fosse, do jeito que a gente entendeu que tinha que ser. A gente vê muitas injustiças, né? Que a gente entende como injustiça, né? Acho que até teve algum episódios para trás que acho que a Mari citou alguns exemplos, assim, de repente, coisas que a gente entende como injustiça sobre nossa perspectiva, né? E de repente, aos olhos de Deus, era para ser feito daquela maneira, né? Para nós é incompreensível. Então, eu tenho que aceitar que eu não vou ter a resposta, mas que eu vou ter um resultado que era o que Deus queria que fosse. Então, um grande espinho para mim é confiar, apesar de não ter a resposta, não saber como foi feito, não saber como funciona, é confiar. É a fé, né? Então é um grande espinho, mas tamo aí, gente, tamo aí na atividade, vamos lá. E assim, tem uma outra obra aí que a gente vê que no fundo, às vezes um final aberto é até divertido, gente. Tô aprendendo aí. Por exemplo, uma das grandes obras que eu gosto, que é Machado de Assis ali, o Dom Casmurro, tem um final aberto. A gente não sabe. Capitu traiu mesmo, não traiu, né? E tá aí, uma obra, né, que anos e anos aí, um clássico, ninguém tem a resposta final. É uma grande obra, né? Então vou tentar me apegar a isso aí, que nem sempre a gente tem a resposta, mas geralmente pode ter um grande resultado, mesmo assim, né? Então fica aí meu espinho na carne, tentando confiar o máximo que eu puder. Se Machado de Assis fez uma grande obra, imagina Deus, né, gente? Então assim, né? Então é isso. E agora eu vou chamar para aquele momento que é um pouco mais leve, mais sublime, que é o nosso momento glória. Eu vou chamar a minha colega Let's. Bom, gente, para mim o momento glória, na verdade, não é nenhum versículo em específico e tal, mas é o fato de saber que a gente não é um ponto solto no universo, sabe? Que existe uma origem, que existe uma fonte de sabedoria maior, que existem caminhos, que por mais que a gente não compreenda, existe uma razão de existir, né? Eu não sei se é minha avó, se é minha mãe, mas enfim, a gente sempre põe a dúvida na frente, né? Como a Luciana falou. As dúvidas antecedem os porquês e o paraquês, mas a gente tem sempre que olhar para os porquês e os paraquês, mesmo que a gente não consiga entender completamente, e confiar. E para mim, o fato de Deus existir é o que preenche tudo, porque eu acho que senão seria um vazio e eu não sei nem se eu ia dar conta de existir, assim. Eu acho que para mim é uma glória tão grande de saber que existe alguém muito maior que eu, porque de fato eu não daria conta de fazer isso tudo. E é isso. Glória. Glória, gloríssimo, com certeza. Muito bem, agora vamos para aquele momento em que a colega traz alguma dica, pode ser de série, de filme, de livro, de oração, de mensagem, do que vier para o coraçãozinho dela para trazer para a gente hoje. E quem vai trazer este momento, que é o chamado momento Boa Nova, é a nossa colega Mari. Eu quero partilhar a boa nova com você.
Bom, bora lá. Eu tô bem feliz com essa boa nova de hoje. Na verdade, eu não sei se eu já falei, mas vou falar aqui de novo. Eu acho que não. Eu acho que eu E ela nunca sempre falei fala que dele. tem dificuldade do Boa Nova. E hoje ela tá até feliz. Não, hoje eu tô animada, hoje eu tô animada. Na verdade, eu fiquei assim, meu, o que eu posso dar de boa nova? E eu tenho conversado assim bastante com algumas pessoas, e aí eu tenho percebido, gente, todo mundo precisa ouvir isso, sabe? E eu tenho indicado muito. Fez a diferença na minha vida. Vocês sabem que eu sou uma grande admiradora aí do ministério e da vida sacerdotal e missionária do Frei Gilson, né? E o quanto Deus fala comigo a partir da forma como ele, da perspectiva como ele tem. Então, eu não gosto muito que passe a mão mesmo na minha cabeça. Então, para as coisas eu entrar no rumo, precisa vir com chacoalhões mesmo, né? E ele é essa pegada, ele fala que ele fala o que está na Bíblia. E muitas vezes as palavras, né, que estão lá são palavras que não vão nos agradar e que às vezes vão nos chacoalhar. Então, ele fala assim: eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para falar para passar e transmitir aquilo que Jesus veio, né, para anunciar. Então, eu quero deixar aqui como boa nova, fiz toda essa introdução, a série, né, Só Deus Basta, que é uma série que tem no YouTube, que ele fez baseado num livro, né, que também chama Só Deus Basta, e ele tem 51 episódios. São episódios não muito extensos, né? Mas são maravilhosos. É uma questão assim de, nossa, virada a chave. Se você está precisando aí de rumo para a vida, eu indico essa série do Frei Gilson, Só Deus Basta. Eu sempre estou falando dela praticamente, né? E para hoje, pensando um pouquinho nessa leitura, nesse episódio específico, o episódio 4. O episódio 4 chama Não se apropriar dos dons de Deus. Então, já dá para saber e para imaginar, pensando nessa introdução que eu fiz, que o Frei Gilson vem com tudo, né? Sobre essa questão aí da forma como às vezes nós queremos nos apropriar daquilo que somente Deus pode, né? Então fica aí a Boa Nova série que está no YouTube disponível. Você pode colocar no carro e ir ouvindo. Sempre faço isso também. Tá lá no YouTube. Só Deus Basta. São 51 episódios, mas são episódios assim que você pode ir colocando e indo ouvindo aos poucos, e eu tenho certeza que depois que você ouvir o primeiro, você não vai querer parar mais, porque é uma preciosidade essa série. Então fica aí, Só Deus Basta, Frei Gilson, no YouTube. Bom, muito bom. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. É bom mesmo, eu já assisti algumas. Ele não passa a mão na cabeça, não mesmo. Não. Mas é bom. Isso, para quem gosta, né, para quem se identifica com essa metodologia, e para aqueles que não, dá uma chance, né? Vai valer a pena. Não, mas é muito bom. Muito bom, muito bem. Então agora estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram mandar seus comentários, suas sugestões, especialmente a sua partilha da palavra, nós temos canais de contato, não é mesmo, Let's? Principais redes sociais, Facebook, @Leiga Partilha ou Leiga Partilha separado no campo de busca que você vai encontrar a gente. E nós também temos uma lista de transmissão onde a gente encaminha os episódios toda vez que eles saem. Então, para essa lista de transmissão, não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, é simplesmente mais ou menos a cada 15 dias, né? Ou sempre que a gente coloca o episódio. E você pode pedir através dos contatos dessas redes sociais que eu acabei de falar, ou também caso você tenha o nosso contato no WhatsApp, por acaso você recebeu o episódio de outra pessoa e gostaria de receber sempre, também pode dar um alô pra gente. Muito bem. E para ouvir os episódios, como é que as pessoas fazem, Mari, por favor? Por essa, né, que você já está aí nos ouvindo, já deve estar nos ouvindo, mas as mais utilizadas, né, plataformas, mas nós estamos lá no YouTube, no Spotify e no Instagram, que nem diz a Alex, que eu acho o máximo. E no caso, você pode somente procurar aí como Leiga Partilha, que você vai
já está nos encontrando. E aí é só apertar o play e deixar rolar. Isso aí, aciona o sininho, todas essas coisas aí, pra poder se inscrever no canal, receber os episódios e tudo mais. E agora nós vamos nos despedindo em 3, 2, 1. Tchau!